Olá, o tema desta videoaula é calorimetria, que consiste no ramo da química e da física também, que estuda as transferências de calor entre corpos ou ainda entre sistema e vizinhança. Como vimos em aulas anteriores, um corpo de maior temperatura transfere calor a um outro corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico entre eles seja alcançado, ou seja, até que suas temperaturas se igualem. Vamos seguindo com dois conceitos importantes, que são processo exotérmico, que é qualquer processo físico ou químico que ocorre com liberação de calor pelo sistema, e processo endotérmico, que, ao contrário, é aquele em que o sistema absorve calor. O aparelho utilizado para estudar na prática essas trocas de calor é o calorímetro, que, por ter as paredes adiabáticas, não permite trocas de calor entre o sistema no seu interior e a vizinhança. Este desenho mostra o interior de um calorímetro em que 334 joules de calor são perdidos por este bloco metálico e que são absorvidos pelo líquido que o envolve. Se o calorímetro fosse ideal, não haveria perdas de calor para além dos corpos deste sistema, ou seja, o calor perdido pelo metal seria absorvido integralmente pelo líquido. Falando em calorímetro ideal, existe uma relação entre o calor absorvido pelo calorímetro e a variação de temperatura. Essa relação apresenta uma constante de proporcionalidade que depende principalmente do material de que o calorímetro é feito e de sua extensão, ou seja, seu tamanho. Essa constante de proporcionalidade se chama capacidade calorífica e pode ser indicada pela letra C maiúscula. Desta forma, temos a expressão Q igual a C vezes ΔT. Vamos ver um exemplo de exercício em que podemos usar esta expressão. Suponha que tenhamos fornecido 80 kJ de calor para um calorímetro. Portanto, o calor absorvido pelo calorímetro é igual a 80 kJ. Vamos lembrar que calor absorvido, a ele atribui-se o sinal positivo. Observamos que a temperatura do calorímetro aumenta em 8,40 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura também é igual a mais 8,40 graus Celsius. Bem, nós temos que o calor recebido pelo calorímetro é igual à sua capacidade calorífica multiplicada pela variação de temperatura, ou seja, a capacidade calorífica do calorímetro é igual à razão entre o calor por ele absorvido e a variação de temperatura sofrida. Portanto, o calor, a capacidade calorífica do calorímetro é igual aos 80 kJ de calor recebido, divididos pela variação de temperatura, 8,40 graus Celsius, o que nos traz o valor de 9,52 na unidade que sobrou, quilojoules por graus Celsius. Esta é a capacidade calorífica desse calorímetro. Vamos ver agora uma outra propriedade importante, que é a capacidade calorífica específica, que pode ser indicada pela letra maiúscula C, índice S. A capacidade calorífica específica é, por definição,
a razão entre a capacidade calorífica e a massa da substância em questão. Rearranjando esta expressão, temos que a capacidade calorífica é igual à capacidade calorífica específica vezes a massa da substância. E substituindo esta expressão em Q é igual a C vezes ΔT, nós chegamos nesta outra expressão. Vamos ver mais um exemplo de exercício. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 100 gramas de água de 23 até 100 graus Celsius? Bem, no item A, nós vamos calcular a quantidade de calor necessária a ser oferecida para essa massa de água, usando a expressão anteriormente encontrada, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Ou seja, a quantidade de calor a ser oferecida para 100 gramas de água é igual à massa dessa água multiplicada pela sua capacidade calorífica específica, dada aqui no enunciado da questão, 4,18 joules por grama por grau Celsius. E vamos multiplicar pela variação de temperatura que a água será submetida. De 23 até 100 graus Celsius, nós temos uma variação de 77 graus Celsius. Bem, fazendo esta multiplicação, nós chegamos em 3,22 vezes 10 a 4 joules. Note que a unidade grama é cortada e a unidade graus Celsius também. Bem, este é o resultado do item A e vamos calcular o que se pede no item B, que é a capacidade calorífica molar por mol da água. Bem, eu vou partir deste dado fornecido. A capacidade calorífica específica da água é igual a 4,18 joules por grama por grau Celsius. Bem, eu vou multiplicar este dado por um fator unitário, sabendo que 1 mol de água corresponde a 18,016 gramas, a massa molar da água. A unidade grama é cortada e daqui resulta o valor 75,3 joules por mol, que podemos escrever no numerador, mudando o sinal do expoente, por grau Celsius, mudando o sinal do expoente. Temos aqui, portanto, o resultado do item B. Esta é a capacidade calorífica da água por mol, capacidade calorífica molar. Para finalizar, vamos ver o que são propriedades extensiva e intensiva. Uma propriedade extensiva é aquela que depende do tamanho ou da extensão do sistema, e este é o caso da capacidade calorífica, porque quanto maior a extensão do sistema, maior a capacidade de troca de calor entre sistema e vizinhança. Por outro lado, capacidade calorífica específica é uma propriedade intensiva, porque não depende da extensão ou tamanho do sistema. Por exemplo, a capacidade calorífica específica da água a 25 graus Celsius
é igual a 4,18 joules por grama por grau Celsius, tanto se este 1 grama de água estiver em um tanque com 1000 litros desta substância, como num tanque de 10.000 litros de capacidade de água. Bem, eu fico por aqui. Até a próxima videoaula.